Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, estou chegando da França, onde foi fundada a União Sacerdotal Monseigneur Lefebvre, dos padres franceses, que estão fazendo um grande esforço, heróico, para manter a herança de Monseigneur Lefebvre, que está ameaçada, não digo destruída, mas está ameaçada, uma situação cada vez mais complexa, que cada um deveria procurar se informar, porque ela tende a se tornar dramática. Mas tudo está nas mãos de Deus, cada dia basta a sua pena, nós devemos manter a serenidade, lembrando o que dizia Monsenhor Pi. Cardeal Pi dizia que a igreja no início sentia-se como que oprimida e queria espaço, e realmente ela se expandiu pelo mundo inteiro, mas no tempo que precederão a vinda do anticristo, ela será como que comprimida de novo e reduzida, diz o Cardeal Pi, ao seu espaço doméstico, isto é, guardada nas famílias. E justamente houve lá em Avril, nos dominicanos, uma sessão de estudos, jornadas de estudos, 14 conferências, cada um com um conferencista diferente, sobre a família. A família que é essa base da sociedade e será também a grande proteção da fé e dos sacramentos. No momento que o anticristo virá, as instituições serão destruídas e restará essa família, no que puder sobrar, né? Porque a família tem sendo objeto de golpes contínuos, golpes que a gente devia também procurar conhecer, porque às vezes nós sofremos de um mal porque nós pensamos que não há mal, e pensando que não há mal, a gente faz o trabalho do demônio, pensando que está no caminho de Deus. E então os dominicanos fizeram essas jornadas, chamado Jean Vacquier, que é um grande estudioso do que vinha sendo feito para destruir a igreja, destruir a família, destruir todas as instituições católicas, porque não é de um dia para outro que esse mal entrou na igreja, é impossível. Não é de um dia para outro que uma pessoa cai no pecado, e não é de um dia para outro que o mundo todo cai no pecado. É impossível que o mundo todo caia no pecado, porque escorregou no chão que estava... Não é uma coisa acidental, não é uma coisa acidental. Né? O que aconteceu no concílio não foi acidental, foi uma coisa preparada. E por isso é necessário conhecer o que estão fazendo e o que fazer para resistir a essa destruição da fé católica, da família, de todas as instituições cristãs católicas, da instituição da escola, por exemplo, e todas as outras instituições que são ameaçadas de morte. Não de morte de que vão destruir as paredes, não, mas do espírito, a morte espiritual. Mas hoje vamos falar de um outro assunto, ligado a este, mas abordando por um outro lado. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Assim fala a Sagrada Escritura e assim pretendo eu fazer no sermão de hoje. Minha mãe, aqui presente, fará 90 anos amanhã. 90 anos é quase um século. Um século nos conduz a 1914, ano da morte de São Pio X e início da Primeira Guerra Mundial. Tenho pena desta multidão, diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Tenho pena, diz também minha mãe, das gerações atuais, dos netos, dos amigos dos netos, dos bisnetos, dos amigos dos bisnetos e de todos nós, enfim. Por quê? Porque do qual nós estávamos falando antes, e vamos continuar a falar no sermão, mas sobre um ângulo que é particular. E por que tanta pena? Por que ter pena de nós e das netas, daquelas que são minhas sobrinhas, daquelas que são finalmente todos aqueles das gerações atuais? Por quê? Por que ter pena dessas gerações e das gerações que vão vir? E sobre isso eu gostaria de lhes falar hoje, que aliás é uma continuação dessa introdução, e lhes dar algumas indicações que, queira Deus, possa lhes ser de alguma utilidade para as suas almas. Não é só dos netos, mas dos filhos. Não é só da juventude atual,
mas também da idade madura e daqueles que já têm idade, que nós devemos ter pena, a começar por nós mesmos. Nosso Senhor diz: tenho pena dessa multidão. Se eu os abandono em jejum, eles perecerão no caminho. Há um perigo, logo, um perigo do qual fala Nosso Senhor. Há um perigo que vem do jejum, e é uma morte que se pode seguir. Pois bem, o perigo é o erro. O jejum é a falta da verdade e a falta de orientação dada à vida de cada um, às decisões de cada um. Esse perecer no caminho é a morte eterna. Nosso Senhor tem pena, miserior, tem compaixão, tem misericórdia. Por que essa misericórdia? Porque Ele é misericordioso. Misericórdia é aquele que se inclina para a miséria. Quem tem misericórdia é porque ele tem o remédio. Senão ele só pode ter pena. Nosso Senhor tem mais que pena. Ele tem misericórdia. Porque ele se inclina para a misericórdia como o médico se inclina sobre um doente. Porque ele pode fazer alguma coisa pelo doente. Minha mãe, e digo aqui, porque foi ela e meu pai que tomaram essa decisão, uma decisão importante na vida deles, antes de se casarem, de se orientarem num modo de catolicismo, que não era da sua infância. A infância de meus pais não foi uma infância fervorosa no catolicismo. Eles o conheceram mais tarde, devido a um mestre chamado Gustavo Corsão. Não precisa ser essa pessoa, mas é necessário que na vida a gente encontre o fio da meada, que o fio da meada foi perdido para muitas almas hoje em dia, que se perderam porque perderam, não sabem mais onde está, porque a gente entra numa igreja e lá não encontra a voz de Nosso Senhor. E não encontrando a voz de Nosso Senhor, a gente se desvia na vida. E às vezes segue caminhos pensando que está indo na direção do céu e não está indo na direção oposta. Então minha mãe me levou, quando eu tinha 12 anos, de 12 para 13, não me lembro exatamente. Nosso Senhor, através dos meus pais, da minha mãe, teve pena de mim. Que resultado tiveram essas aulas que eu comecei a assistir com 12 anos, 12 a 13 anos? E elas me levaram até uma pessoa, do qual já falei o nome, Gustavo Corsão. Esse homem que eu também ouvi, ele, com lágrimas nos olhos, dizendo essas palavras: as almas se perdem, as almas se perdem. É exatamente o que eu diz o Evangelho de hoje. É exatamente o que a gente vê em minha mãe. A gente vê em São Pio X. Nos retratos que tem de São Pio X, você vê uma tristeza nos olhos de São Pio X. Tristeza diante de quê? Diante do mundo moderno. O moderno vai à sua perdição. E nós vamos em parte com ele, se nós não resistirmos. E não é fácil resistir. Não é fácil. A gente vê nos nossos amigos, vemos em torno de nós. E quem está de pé, cuidado para que não caia. Seja humilde, bote os joelhos no chão, reze, porque o mal é opressivo e é fácil cair. Caiu Campos, caiu Dom Gerard, caiu tantas comunidades. Ele nos cerca, ele quer nos derrubar. E várias famílias caíram, outras cairão. Porque é assim, numa combate há mortos, há feridos e há vencedores. E se nós queremos ser vencedores, lhes darei algumas indicações que poderão lhes facilitar o triunfo sobre esse mundo moderno que é inimigo de Deus. No Evangelho, Nosso Senhor diz: eles desfalecem no caminho. Que caminho? Caminho da vida. E por que desfalecem? Por falta de alimento. Que alimento? A verdade e os sacramentos. Não os sacramentos sem a verdade, mas os sacramentos e a verdade, pois há uma ordem no ministério sacerdotal. E se essa ordem não for observada, os sacramentos não dão o seu fruto. E qual é essa ordem? Essa ordem é a oração, a pregação e, por último, os sacramentos. Os sacramentos que não foram preparados pela oração, pela qual a gente reza pelas almas. E essas almas que também começam a rezar, e se não forem em seguida instruídas pela verdade, pela pregação da verdade, o sacramento será mal recebido. E um sacramento mal recebido não dará o seu fruto. E a pessoa pensará que está no caminho de Deus e não está no caminho de Deus. Por quê? Porque não amou a verdade, não recebeu a verdade. Às vezes não é culpa dela. E é por isso que a gente deve pregar, por isso que a gente deve... E será a sequência do nosso sermão.
a gente deve ter uma certa atitude em relação às pessoas de mais idade. Mas vamos continuar. Primeiro vem a oração. São Pedro disse, nós apóstolos devemos ocupar da oração, sobretudo da oração e da pregação. E ele vai designar os diáconos para se ocuparem da distribuição dos bens entre as viúvas e na igreja primitiva, entre as pessoas mais pobres. Porque eles falaram, nós temos que nos reservar a oração e a pregação. Por quê? Porque é a parte principal. A oração e a pregação, formar as almas, lhes indicar o caminho, corrigi-las, dizer, é por aqui, não por ali. Foi o que fez Monsieur Lefebvre. Ele levantou a voz e disse, não sigam o Concílio Vaticano II, estão indo para a morte. Um cego que guia, um outro cego, ambos caem no abismo. E foi necessário levantar essa voz, e necessário manter essa vigilância. Por quê? Por que São Pedro disse isso? Porque eu preciso rezar para que Deus dê sua graça, sem a qual todos nós pereceremos. E depois é necessário pregar, ensinar, iluminar, porque, como estamos dizendo, se um cego é guiado por outro cego, ambos cairão no abismo, e se perderão, morrerão. E a morte de uma alma não tem conserto, é para sempre. Só depois, então, é que vêm os sacramentos, bem recebidos. Gustavo Corsão me ensinou a oração, pelo exemplo que ele dava. Assistia à missa todos os dias, velhinho. Eu via na igreja São Judas Tadeu, ali no Cosme Velho, todo dia estava lá. Era missa nova. Depois veio Jean Madiran, que veio da França, conversou com ele, e ele parou de ir à missa nova. Mas ele sempre foi. Minha mãe, quando era jovem, ele vinha buscar minha mãe para ir à missa. Ele tinha um carro, missa todo dia. Os pais de Monsieur Lefebvre também, missa todos os dias. Amor da missa, oração, verdade, sacramentos. Sem isso, nós seremos abalados, nós seremos derrubados. Nós estamos em pleno combate. É necessário rezar, é necessário assistir à missa, é necessário procurar tudo que está ao nosso alcance. Se não está ao nosso alcance, não se preocupem. Deus não pede o impossível. Deus pede só o que é possível. Mas veio um homem, um grande escritor, um homem que extremamente ocupado, ia à missa todos os dias. Eu vi isso e guardei esse exemplo. Guardei esse bom exemplo na minha memória. Na minha memória. Eis aí um homem que já tinha uma idade bem avançada. Podia dizer, bom, estou velho, não tenho mais forças para ir andando até a igreja. Não, ele dava um jeito. Ele estava lá, todos os dias, comungando, todos os dias. Tem uma senhora, às vezes, na saída da igreja do São Judas Tadeu, que dizia, eu penso que se houver uma perseguição, o Corsão daria sua vida pela fé católica. Interessante. Uma simples mulher que estava lá, que não era da permanência, que eu nem conhecia, mas que eu via ela também à missa todo dia. E ela via o Corsão e disse essa bela palavra. O Corsão todo mundo conhecia, era um escritor, escrevia no Globo, então todo mundo conhecia, sabia quem ele era. E a senhora não era amiga do Corsão, não era íntima do Corsão, mas disse a palavra interessante. Eu penso que se houver uma perseguição, Corsão dará a sua vida pela fé católica. Interessante anotar. Depois não foi só a questão da oração. Corsão tinha algo do qual eu gostaria de lhes falar hoje especialmente. Corsão tinha o amor da verdade e o dom de ensiná-la. Desde o tempo em que minha mãe o conheceu, no Centro Dom Vital, e nos anos 40, até a sua morte, que foi em 1978, Corsão tomava por tema das suas aulas o credo, quase exclusivamente o credo. Curioso, não? Certo? Tem tanta coisa no credo assim, para durante 25 anos um pensador falar do credo? Pois bem, o credo é a nossa fé. O credo é a luz da nossa vida. O credo é a luz sobre nosso Senhor Jesus Cristo. O credo é a luz sobre Deus. O credo, a fé que nos dá acesso a Deus. A fé é o único meio proporcional de nos unir a Deus segundo a inteligência. Segundo Deus, tudo o que Deus é. A fé não é um conto, um pequeno conto, uma historinha, não. A fé é uma luz sobrenatural que nos une a Deus pela inteligência tal como Ele é. Daí essa insistência do Corsão em comentar o credo durante 25 anos. Mais do que isso.
1940 até 76. Me atrapalha um pouco, bom, 36 anos por aí, não sei, mas bastantes anos. E, então, através do Corsão eu conheci Dom Lefebvre. E através de Dom Lefebvre conheci melhor os erros modernos, contra os quais o Corsão já tinha me posto em guarda. Que lição tirar de tudo isso? Eu tenho misericórdia desta multidão. E por quê? Porque eles não têm alimento, e sem alimento desfalecerão no caminho. Pois acrescenta Nosso Senhor, entre eles muitos vieram de longe. Nós viemos de onde? Viemos do pecado original. Não há nada mais longe do que Deus do que o pecado. Então nós viemos de muito longe, extremamente longe. E viemos do lado oposto ao lado da luz. Viemos das trevas. E nós temos que nos aproximar da luz, fazer todos os esforços. Se vocês encontram alguma coisa que lhes comunica a verdade, amem essa fonte que lhes comunica a verdade. Tenham o Catecismo de São Pio X em casa, estudem o Catecismo de São Pio X em casa, escutem aqueles que lhes comunicam a verdade. A verdade é essencial para o homem. Sem a verdade, o homem vai para o inferno, porque o erro conduz ao pecado. Quando Deus disse para Eva, por que você fez isso? Qual foi a resposta dela? O demônio me enganou. O demônio me enganou. Começou botando um erro na cabeça dela. E ela achou esse erro muito interessante. E amando esse erro, o erro gerou o pecado. Então, o erro leva ao pecado. A verdade leva à santidade. Então, tenhamos amor pela verdade, como o Corsão teve. O Corsão comunicava esse amor da verdade. E Monsenhor Lefebvre mais ainda. E os santos mais ainda, São Pio X mais ainda. Não sei quem é mais santo, mas os santos, quanto mais santos, nos dão, comunicam o amor da verdade. Viemos do mundo moderno, nós somos filhos da revolução permanente, que é a revolução de Lúcifer, que é a revolução de Adão, mas que hoje em dia ela tem um caráter organizado, um caráter que nos envolve de toda parte, na inteligência, na sensibilidade, na música, no audiovisual, no videogame, em toda parte. É algo que muito mais organizado do que a gente pensa. A gente anda por aí pensando que tudo está bem e que não sei o que lá, que o mal bom aconteceu, que nem o Brasil que perdeu a Copa, bom aconteceu, lá um jogador se machucou, coisa que acontece. Não, meus amigos, o mal se organiza. Dois amores fizeram duas cidades. O amor de Deus, até o desprezo de si mesmo, fez a cidade de Deus. Mas a outra tem uma outra cidade, que está no meio de nós, que é o amor de si mesmo, até o desprezo de Deus, que fez a cidade do homem, a religião do homem, que predomina hoje em dia. Uma cidade significa algo organizado. Os maus se organizam. Quando Monsenhor Lefebvre e com Dom Antônio Castro Maier se deram conta que o concílio ia para um mau caminho, e se deram conta que os outros estavam organizados há muito tempo, que os outros, antes mesmo do concílio, já tinham se organizado e tinham todo o maquinário necessário para influenciar os padres que estavam indecisos para que tomassem as decisões que iam no sentido do progressismo, do modernismo, do qual nós morremos hoje. E eles, então, começaram a reagir. O que eles fizeram? Compraram maquininha de mimeografar. Monsenhor Lefebvre, entre uma primeira e a segunda sessão, arrumou um carro. Então ele foi para Roma com o padre Berto, que era o seu teólogo, de carro. Agora temos uma maquininha e um carro. O que é isso numa reunião de 2.000 bispos? Mas nada. Então o que a gente conclui disso? Os filhos das trevas são mais hábeis nos seus negócios que os filhos da luz. Os maus se organizam. E a gente tem que tomar consciência disso. Que nós estamos num combate extremamente duro. E se a gente não se formar, se a gente não amar a verdade, se a gente não se estruturar, olha, nós corremos um risco muito grande de sermos devastados por essa inundação de erro, de pecado, de vício que cercam as nossas almas e as almas dos seus filhos. Corsão foi muito próximo de minha mãe. Escreveu ela muitas cartas, nas quais deixa transparecer sua bela alma. E que vemos nessa alma? Vemos a mesma tristeza que deve ter todo católico ao contemplar a triste cena do mundo moderno. Tenho pena, tenho misericórdia desta multidão. Ah, caríssimos irmãos,
Nós temos um tesouro que nós não devíamos perder. Vigiai e orai, para que o inimigo não venha lhes roubar esse tesouro. Honrar pai e mãe não é só fazer um bolo e acender uma vela e cantar um parabéns. É muito bom isso, mas isso não é o principal. Honrar o pai e a mãe é ter a virtude da piedade para com aqueles que nos deram a vida. A vida se divide em dois aspectos, a vida material e a vida corporal e a vida espiritual, que na verdade são uma só, já que devem ser uma só, já que nosso Senhor disse de Judas, era melhor para este homem não ter nascido. Se uma pessoa perde a vida espiritual, era melhor para ele não ter nascido. Melhor não ter nascido do que ir para o inferno. E que não seja dito de nós, do que foi dito de Judas. Para que isso não seja dito de nós, tenhamos a virtude da piedade. A piedade nos faz honrar e reverenciar nossos pais, nosso pai e nossa mãe, que nos deu a vida corporal. E se nós tivermos a felicidade de ter um pai católico, uma mãe católica, aqueles que nos deram os rudimentos da nossa vida espiritual, nos ensinando e procurando aqueles que poderiam também nos ensinar. No caso, minha mãe me levando aos 12 anos para escutar uma conferência que eu guardo até hoje na memória. O coração botou em cima Deus, que é o ser, e botou embaixo o nada, e mostrou a ordem que existe, a hierarquia nas criaturas, os anjos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, e quanto mais próximo de Deus, mais participa do ser de Deus. Há muito mais ser no anjo do que na pedra, é evidente, mas para alguém de 12 anos não é tão evidente assim. E é uma revelação escutar alguém explicar isso com clareza, com exemplos, citando os grandes filósofos, os grandes teólogos, os grandes santos que falaram disso, que há em nós luz e trevas, e o pecado nos conduz ao nada, e a virtude nos conduz a Deus, fonte de todo o bem. É bom escutar isso aos 12 anos e ver que na vida há uma hierarquia nas coisas, há uma hierarquia na criação, há uma hierarquia em todas as coisas, uma hierarquia na igreja, uma hierarquia na família, há uma hierarquia em toda parte. A ordem que de Deus fez tudo numa ordem, e descobrir essa ordem é uma grande revelação, é um grande acontecimento na vida de uma criança que começa a perceber há uma ordem no mundo. Deus fez as coisas com ordem. Eis aí. Então, o pai e a mãe que levam o filho para escutar uma boa lição, devemos ter a piedade, honrar pai e mãe, agradecer ao pai e à mãe. Não só agradecer de boca, mas guardar o que foi recebido. Guardar o que foi recebido. Se não me engano, é o que diz a coleta de hoje. A coleta de hoje nos diz algo de muito importante. Ela nos diz o seguinte: ó Deus dos exércitos, que sois autor de tudo o que é bom, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e aumentai em nós a vida religiosa. Em latim é pietatis studio. Não, perdão, continuo. Em nós a vida religiosa, a virtude da religião, alimentando em nós o que é bom, com o zelo de amor paternal, conservai o que alimentastes. Bom, a tradução está um pouquinho um pouquinho longa. A única parte que eu gostaria de frisar é o que em latim está dito ac pietatis studio, pela aplicação da piedade, a virtude da piedade. O que é a tradição senão a piedade? Piedade significa a reverência com aqueles que nos deram a vida, reverência com a Santa Igreja, amar São Pio X, amar os papas, amar o ensinamento da Igreja e constatar que o que está acontecendo hoje na Igreja é contrário à Igreja e, portanto, não é a Igreja. Esses papas modernistas não são a Igreja. Eles estão no lugar de São Pedro, é evidente, mas o ensinamento não é o de São Pedro. E por isso temos que dizer não, por piedade, isto é, por reverência que nós recebemos dos papas santos da Igreja. Não precisa ser santo para se representar a Igreja, mas daquilo que os papas definiram com a assistência do Espírito Santo. Não é tanto os papas que nós amamos, é Deus, Ele mesmo.
É Deus Ele mesmo que fala através da igreja. Então, essa piedade. Caríssimos irmãos, agora me dirijo especialmente aos meus irmãos, meus sobrinhos e a seus filhos. Ouçam sua mãe, ouçam sua avó. Não digo que devam perguntar a ela qual foi a última de Monsenhor Felé e qual, ou de fulano ou de cicrano. Mas vos digo, um século de história. Na história da igreja, um século talvez não é muita coisa. Né? Nessa grande história que vai de Adão até o juízo final. Mas numa vida de uma pessoa, um século não é pouca coisa. Muito pelo contrário, um século é bastante coisa. Não é um século, é 90 anos. Mas 90 anos também é bastante coisa na vida de uma pessoa. É uma longa experiência. Ter conhecido esse pós-guerra, esse tempo, esse entre-guerra, da Primeira e da Segunda, ter conhecido a Segunda Guerra Mundial, isso traz recordações, isso traz uma experiência. Ter conhecido Monsenhor Lefebvre, ter conhecido Gustavo Corsão, ter conhecido Dom Castro Maia, ter conhecido a Permanência, fundada pelo Corsão, ter conhecido o tempo de Pio XI, da Segunda Guerra Mundial, como já falamos, de Pio XII, Vaticano II, Missa Nova, Missa de Sempre, Ordenações em Ecônia, que mais? As sagrações, a queda de campos, tudo isso dá uma pequena experiência às almas. 90 anos é alguma coisa. Tudo isso, nossa mãe foi testemunha. Não digo que cabe a ela dar a última palavra sobre cada um desses acontecimentos. O ensino na igreja pertence ao Papa e aos bispos, em primeiro lugar, depois aos padres, depois aos homens. Cabe aos homens ensinarem, não às mulheres. Mas escutemos que ver o lugar onde se situa o ensinamento de uma mãe e de uma avó. Continuemos, vamos chegar lá. Há sempre uma ordem hierárquica, e essa ordem hierárquica, ela não suprime a ordem da graça. Não honrem nossa mãe só com bolos, mas honrem escutando suas apreensões. Santa Catarina de Sena não era bispo, e ela deu um conselho ao Papa Gregório XI, e disse: seja homem, volte para Roma, seu lugar é em Roma. Roma precisa, a cristandade precisa de vossa santidade em Roma. E o Papa deu razão àquela mulher. Então, nem sempre há coisas que podem passar através de uma mulher, apesar da ordem normal ser o homem que deve ensinar. Tenho pena desta multidão, tenho pena ao ver nossa família ameaçada aqui e ali por doutrinas e atitudes novas, que não foram nem as que o Corsão ensinou, nem as que Monsenhor Lefebvre ensinou, e muito mais, não são as que São Pio X e a Santa Igreja nos ensinaram, que às vezes entram da nossa família. Que fazer? Ao menos lamentar e procurar remediar. A virtude da piedade é essencialmente tradicional. A piedade em relação à nossa mãe deve ser de se elevar até a piedade em relação à Igreja e a Deus, fonte de todo ser, de toda a vida, fonte da vida eterna. Sei que não posso convencê-los com um sermão sobre a situação que atualmente nos divide um pouco em relação ao que se passa e o que está fazendo Monsenhor Felé. Sei que só a graça divina pode lhes dar a luz da qual eu mesmo, em primeiro lugar, preciso e devo pedir a Deus, porque não é simples, concordo. Mas penso que a lição da tristeza, da pena, da misericórdia deve ser guardada. Nas fotos tiradas de São Pio X, já falamos, se vê uma tristeza no seu rosto. Essa tristeza de ver o nosso século, do qual ele dizia, vendo os males de hoje, a gente se pergunta se o filho da perdição já não fez sua aparição entre nós. 2 amores, 2 cidades. E minha mãe foi testemunha dessa queda progressiva da nossa sociedade. Queda na fé, queda no ensino, queda nos costumes, queda nas modas, queda no modo de viver das moças. É o ponto que minha mãe talvez possa mais ajudar. O lugar de uma moça não é na universidade. Parece uma coisa absurda, contra a inteligência, contra o ensino, contra isso, contra aquilo. Ah, meus caros irmãos, venham os tempos, minha mãe poderá lhes falar como era no tempo dela.
Ela está mais próxima de São Pio X do que nós. Talvez ela tenha alguma coisa a dizer. E eu tenho certeza que ela tem. Tenho certeza que ela tem. Os casais de hoje têm muita dificuldade a se manterem como meu pai e minha mãe se mantiveram, até o fim. Por quê? Ela poderá dar alguns elementos de reflexão. Queda na arte, queda na literatura, queda na música, queda na escultura, queda na arquitetura, queda no cinema, queda em tudo, tudo. E minha mãe foi testemunha. É interessante uma testemunha. Porque uma coisa é falada, uma coisa que a gente não viu. Ah, me disseram, eu li na internet isso, uma coisa. A senhora conheceu tal coisa? Conheci. Ah, é? Ah, é? E como é que era? O meu colégio era assim. Ah, é? No seu tempo era assim? Sim. A senhora ouviu falar? Não, eu estudava lá. Ah, interessante. É assim que se faz a história? Com testemunhas? Testemunhas? São João dizia, São Pedro, aquele que nós tocamos com a nossa mão, tinham tocado Nosso Senhor com a mão, aquele que nossa mão tocou. Ah, você tocou ele? Sim, toquei. Ah. Interessante. Então, uma testemunha desse processo de degradação é algo precioso. Minha mãe, segundo o que pode-se pensar, não virá muitos anos ainda. Só Deus o sabe, talvez na sua misericórdia e no guarde ainda, até ela conhecer os netos de seus netos. Só Deus o sabe. Mas uma coisa é certa, ela deverá partir como todos os filhos de Adão e Eva. Não esperem sua partida para dizer, eu perdi a ocasião de perguntar a ela o que ela, na sua experiência de um século, pensava do que nós estamos vivendo hoje, do que convém para mim, quais as opções que eu devia tomar. Os cabelos brancos não são garantia de infalibilidade, só a igreja é infalível. Mas, mesmo assim, a Escritura nos diz para respeitar os cabelos brancos, não só porque eles são brancos, mas por causa da sabedoria, que normalmente acompanha a velhice. Normalmente. Nem sempre, mas às vezes, normalmente. E se uma pessoa foi católica ao longo da vida toda, pode ter certeza que ela tem alguma coisa a lhe dizer. Alguma coisa. Há um ensino que é próprio das mulheres. É o ensino doméstico. É o ensino que se faz lavando a louça, lavando a roupa, ao pé do fogão ou depois do almoço. Há uma sabedoria que os velhos têm e que os mais novos não têm. Não desdenhe essa sabedoria. Mesmo se minha mãe não poderá dizer se é Dom Felé ou Dom Williamson e tem razão, embora ela possa surpreender mais de um nessa questão, com mais sabedoria do que se pensa, há outros temas, a respeito dos quais ela dirá verdades eternas. Pois, como dizia um grande pregador, o bom senso não perde nunca os seus direitos. E o bom senso se adquire sobretudo pela experiência. E o mundo moderno, e nós com ele, morremos. Ou estamos moribundos, ou estamos ao menos enfraquecidos, pela falta de bom senso, que é uma das mais altas formas da sabedoria. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Nossa Senhora é o trono da sabedoria. Tem certeza absoluta que ela diria a minhas sobrinhas, e aquelas que serão suas filhas, e diria, honrem sua avó, honrem sua bisavó. É assim que a tradição familiar se transmitirá. Quantos erros do modo de vida das moças de hoje. Quantos perigos nessa vida na universidade, essa vida solta no mundo. Quantos perigos. Quantos exemplos de lamentáveis que a gente sabe e que a gente... se a gente escutasse a minha avó, talvez muita coisa não teria acontecido. A herança dos pais são os bens materiais, não há dúvida, mas são muito mais os bens espirituais, seus conselhos, suas virtudes. E os conselhos da avó Teresa, se quiserem conhecê-los, escutem ela, na serenidade de uma tarde tranquila, mas na qual a alma, se voltando para Deus, pede auxílio a quem Deus pôs em nossas vidas para transmitir o que ela recebeu. Nada mais natural do que escutar a sua própria avó, a sua própria mãe, teu próprio pai. Penso, ao dizer isso, não trair a memória e o ensinamento de nenhum daqueles que enriqueceram verdadeiramente a fé que minha mãe nos transmitiu e que me fez guardar a tradição que vem dos apóstolos,
passando pelo magistério dos papas e chega até nós, no regaço de uma mãe e nos conselhos de uma avó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.